Olá, pessoal, tudo bem? Como prometido, eu trago aqui para vocês a entrevista com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Como eu falei, a entrevista está dividida em duas partes. A parte que pertence ao Zezé e, na próxima sexta-feira, nós mostraremos a entrevista do Luciano. Bem, pessoal, a entrevista é um pouco longa, então eu optei apenas em algumas partes, focadas na área profissional da dupla. A parte que corresponde à área pessoal, que eles também falam na entrevista, eu resolvi deixar de lado, né? Hoje eles estão num outro momento e não convém a gente falar aqui sobre isso. Bem, vamos aqui à entrevista. Ela foi cedida à revista Amiga no ano de 1993. Bem, vamos à entrevista. A revista Amiga pergunta a Zezé: quando você compôs sua primeira música, ainda se lembra? Vamos aqui a resposta do Zezé. Ele fala: eu tinha 16 anos. Era solidão. Já havia feito outras, mas sem importância. Outra pergunta aqui da revista: mas quando você percebeu que poderia ser um compositor? Zezé responde: lá pelos meus 15, 16 anos. A revista novamente pergunta: e o que te levava a compor? Ele responde: a necessidade de escrever algo. Eu, por exemplo, não tenho uma razão específica para compor. Me dá aquela vontade de compor, fazer uma frase bonita. É uma necessidade, parece que está guardado no peito e é necessário exteriorizar. Aí a revista novamente prossegue aqui. Você sabia que iria ser cantor? Zezé responde: desde os 7 anos, quando meu pai me deu o primeiro instrumento musical, uma gaitinha de boca. A partir deste momento, descobri que poderia ser músico e cantar. A próxima pergunta da revista foi: você sentia que seria um predestinado? Aqui ele responde: a certeza eu não tinha. Possuía muita esperança. É diferente a certeza da esperança. Outra pergunta aqui da revista: você acha que seria capaz de tudo para chegar onde queria? Aqui ele responde: eu tinha e tenho muita determinação dentro de mim. Sou muito determinado. Concordo com a frase: é melhor ter tentado e não dado certo do que não ter tentado. Sou de um signo guerreiro, leão. Eu brigo, vou atrás, não desisto. Aqui a revista pergunta a Zezé: você tem alguma saudade da época que tentava uma carreira solo ou prefere esquecer esta fase ruim da sua vida? Zezé responde aqui: não, consegui vários amigos, que hoje continuam meus amigos. Naquela época ruim, provaram que eram sinceros. Tiveram pessoas importantes que se aproximaram a troco de nada. Apostaram em mim e continuam próximas. Isto foi uma prova. Hoje em dia aparecem muitas pessoas se dizendo meus amigos. Naquela época que se aproximavam, realmente gostavam de mim. Aqui a revista pergunta: e quem são estes amigos? Zezé responde: posso citar um advogado, Dr. Carlos da Silva Lima. Uma pessoa que amo de coração, meu segundo pai aqui em São Paulo. Uma pessoa muito importante em todo o contexto da minha carreira. A revista novamente pergunta: há alguma música dessa fase que fez sucesso? Zezé responde: eu cantando não. O disco tocou em alguns estados. Fiquei até conhecido como o Rei do Acre. Lá havia 12 municípios. Cantei em 10. O único lugar onde queriam ver meu show, onde eu fazia sucesso. Eu gravava popular romântico, o mesmo de hoje, só que agora é em dupla. O sertanejo já havia invadido todos os espaços. Estava difícil prosperar cantando só. Revista Amiga aqui novamente pergunta: se o sertanejo diminuir, não fizer tanto sucesso, você mudará seu estilo? Zezé responde aqui: não. O sertanejo, na verdade, sempre esteve do meu lado. Me criei em Goiânia, ouvindo sertanejos antigos, cantando músicas deles. Eu formava uma dupla com um outro irmãozinho meu, mais novo, 1 ano.
Na época eu tinha 12 anos e ele 11. Sofremos um acidente e o perdi. Foi a primeira vez que eu perdi alguém na minha vida. Nesta época, Luciano tinha 2 anos. A revista aqui insiste na pergunta. Você falou, mas não respondeu. Cantaria outro estilo? Zezé responde. Não tenho certeza. Faço aquilo que gosto. E isto é importante. Acho muito gostosa a música sertaneja. Tenho vários discos. E 90% deles são sertanejos. Aí a revista aqui pergunta. Mas você ouve outras coisas? Zezé respondeu aqui. Tenho um gosto eclético. Gosto da música orquestrada. Rock, Beatles, Neil Diamond, Elton John, meu ídolo. Quando ele vier ao Brasil, pagarei o que for, mas estarei na primeira fila para assistir. Em todo gênero musical existe a boa e a ruim. Temos que separar o joio do trigo. Dentro do sertanejo mesmo, às vezes estou assistindo algum programa de televisão, surge alguma dupla, e eu mudo de canal. Não consigo ouvir. Bem, aqui temos mais uma pergunta da revista Amiga. Quando você descobriu que seu irmão mais novo poderia ser seu parceiro? Vamos à resposta de Zezé. Vim para São Paulo em 87. Depois de 2 anos, fui a Pirenópolis passar o Natal. Alguns dias antes de viajar, ele me ligou e disse que estava cantando e que iria cantar para mim quando eu chegasse. Disse que as pessoas que haviam assistido a ele tinham gostado. Pensei que ele devia estar entusiasmado. Ele comprava todos os meus discos. Pedia minhas músicas nas rádios em Goiânia. Era um fã persistente, o número 1. Quando toquei e ele começou a cantar, notei que ele tinha voz afinada e bonita. Tinha andamento, jeito para a coisa. Se desse uma lapidada, ele estava com 16 anos. Aqui a revista pergunta a Zezé, você ia desistir? Ele falou, ia, já havia gravado 6 LPs e nada acontecia. Tive uma dupla com meu irmão, o perdi. Em seguida fiz outra dupla, foram 3 discos gravados, 2 discos sozinhos e não acontecia nada. É o Amor, meu 7º LP, porque também gravei com um sanfoneiro lá em Goiás, de um trio. Tinha 14 anos na época. A revista aqui pergunta, qual a sua música preferida? Zezé responde, são tantas, mas É o Amor foi feita de um modo especial e é tão importante na minha vida, abriu todas as portas. Bem, pessoal, como a entrevista ela é muito longa, essa aqui vai ser a última pergunta. O que você gostaria que acontecesse na sua carreira ou na sua vida? Zezé responde aqui. Na carreira há muita coisa ainda para ser conquistada. Só temos 1 ano e meio como dupla. Conquistamos muito, mas ainda falta muito. A carreira no Brasil é muito insegura. Se você fica 1 ano sem fazer sucesso, cai no esquecimento. Ou então tem que vender a mesma quantidade de discos, ou vender mais que o anterior, senão já é decadência. Gostaria muito de fazer sucesso no México, em países da América do Sul. Não tenho o sonho de conquistar a Europa ou os Estados Unidos. Revista Amiga que pergunta ao Luciano. O que você fazia em Goiás antes de cantar com seu irmão? Luciano aqui respondeu. Na época eu trabalhava em um banco como office boy, mas no início não era registrado. Quando fui contratado, vim para São Paulo. O que você sentia quando ouvia a música de seu irmão tocando nas rádios lá em Goiás? Luciano aqui respondeu. Era uma emoção muito grande. Sempre fui fã dele. Basta observar como somos um com o outro.
Existe um tipo de idolatria da minha parte. Quando ouvia suas músicas na rádio, era a melhor coisa do mundo. Eu chegava a pedir para que tocassem, todo dia eu ligava. O que eu ganhava não dava para pagar as fichas telefônicas para pedir as músicas. Havia a Rádio Riviera, que tinha um paradão das melhores da semana. Eu ligava para que Zezé ficasse pelo menos no terceiro lugar, quando não chegava em primeiro. Mais uma pergunta aqui da revista Amiga. Você se convidou para cantar com Zezé? Luciano aqui respondeu. Eu estava em Goiás, ele em São Paulo. Certa vez ele foi a Goiás e eu perguntei. Estou com 15 anos, até chegar à sua idade. Se eu começar agora, chego onde você está. Ele disse que sim, ainda mais se ele me ajudasse. Passou, comecei a trabalhar no banco. E no Natal de 89, ele voltou e disse. E eu disse, aliás, estou cantando. Ele disse, quero ver então. Pediu para que eu cantasse. Cantei cara ou coroa. Ele disse que se eu cantasse certinho, iria participar da gravação do seu LP, porque em uma música ele precisaria de 2 cantores. Cantei e ele disse que eu tinha futuro. Até então achei que seria só uma participação. Não achei que formaríamos uma dupla. Quando ele saiu de casa, comentou com a Zilu. Já pensou em uma dupla minha com o Elcinho? Meu apelido na época. Ele disse que achava super legal. Aliás, ela deu muita força no começo. Nos incentivou muito. Devo muito a ela. Quando Zezé veio para São Paulo, disse que me ligaria depois de uns 30 dias. Não esperei nem 2. Ele chegou no dia 12 e eu no dia 13. Aqui mais uma pergunta. Como você se sentiu em São Paulo, nesta cidade enorme? Aqui Luciano respondeu. Eu não conhecia São Paulo. Vim no busão, no pinga-pinga. Cada cidade que eu passava, parava. Já estava inchado. Uma viagem longa. Quando chegamos em Campinas, já pensei que fosse São Paulo. Para você ter uma ideia. Quando vi São Paulo, pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aquele medo danado. Mas, por outro lado, sabia que eu estava indo para a casa de meu irmão e que ele me acolheria muito bem, que iria me ajudar. Ele me pegou na rodoviária e a primeira casa que conheci nem foi a dele, foi a de Juninho Bio, do Trem da Alegria lá. Lá pegamos ele e seu pai e fomos assistir a um show do grupo em Santos. Aí conheci a Estrada de Santos e fui perdendo o medo. Para mim, tudo que acontecesse aqui seria uma festa, já que o primeiro dia foi uma festa sob que nada poderia me afetar mais. Eu estaria do lado do meu irmão. Passou o tempo e eu comecei a enfrentar São Paulo com o maior carinho. São Paulo virou a minha casa. Não penso hoje em voltar para Goiânia. Comprar uma casa, sítio por lá sim, mas só para as férias. Minha vida é toda aqui em São Paulo. Aqui mais uma pergunta. Se você não estivesse cantando com Zezé, o que estaria fazendo de sua vida? Luciano aqui respondeu. Seria um desempregado, verdade. O banco onde trabalhei logo depois do Collor assumiu, fechou. A CAIXEG, Caixa Econômica do Estado de Goiás, foi fechada. Estaria desempregado, com certeza. Aqui, outra pergunta. Qual a música que você gosta de cantar? Luciano respondeu. Nos nossos shows, gosto de várias, mas gostamos mais de É o Amor, porque foi a música que abriu as portas para a gente. Quando chega no fim do show, bem, ele é todo movimentado, a gente brinca, mas quando chega em É o Amor, o astral das pessoas vai lá em cima. Aqui mais uma pergunta da revista Amiga. Por que você é conhecido como Chorão? É muito sensível? O que acontece?
Luciano aqui respondeu: não é que eu sou chorão. As pessoas perguntam por que eu choro. Se isto não é marketing. Chorar? Será que isto é marketing? O que acontece é que na primeira vez que eu chorei foi no programa do Gugu. Estávamos recebendo um prêmio nosso, primeiro disco de ouro. A emoção foi forte e acabei chorando. O Zezé também chorou. Ele não deixou transparecer, mas com certeza ele chorou. Eu sou muito fácil. Estou passando o tempo todo tudo o que sinto. Na segunda vez foi no programa da Xuxa, outro prêmio. A maneira dela falar, sou muito fã dela. Tenho um carinho super grande por ela. Seu profissionalismo, sua pessoa, foi forte o que eu senti. E chorei. Depois chorei novamente com ela, porque Xuxa veio agradecer o que eu havia falado sobre ela em uma entrevista. E a última foi no show que demos, no Olímpia. Era o primeiro grande show. O Maurício e Mauri também choraram. Chitão veio conversar comigo, emocionado. As pessoas que convivem comigo se emocionam e choram juntos. O público também. Será que isto é falso? É marketing? Acho que não. Se eu consigo passar isto para as pessoas que estão me assistindo, é porque é verdade. Vamos aqui à última pergunta, porque, como eu falei, a entrevista é muito longa e também toca em assuntos pessoais que não interessam aqui para nós. Vamos lá. Última pergunta. Você é bem jovem, gosta de ouvir rock? Luciano aqui falou. Ouço de tudo. Ouvi esta palavra do Zezé, sou eclético. Ele sempre fala isso. O Zezé, além de ter talento para compor, tem para falar. Começo a ouvi-lo e de repente paro e viajo com suas palavras. Mas voltando, gosto de ouvir dos nacionais, Marina, rock, sem ser pauleira. Rock pauleira brasileiro é meio fora, sei lá. Curto Legião pra caramba, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, Barão Vermelho, Biquíni Cavadão. Do Legião tenho todos os discos. Um dia vou ter a oportunidade de chegar ao Renato Russo e falar, sou seu fã pra caramba. Dia desses estava em Goiânia e eu tive o prazer de estar no mesmo hotel em que os Paralamas. Conheci algumas pessoas, não tive a oportunidade de ir ao show, mas gosto deles. Bem, pessoal, essa foi a segunda parte da entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, o seu comentário e até a próxima!